Na história dos conflitos, já houveram batalhas verdadeiramente brutais, mas com certeza nenhuma delas pode se comparar em grandeza e ferocidade ao que se deu a Batalha por Berlim no estágio final da Segunda Grande Guerra Mundial. De um lado tínhamos o exército alemão que desesperadamente tentava defender a cidade sitiada e lutava para rechaçar o inimigo. Nesse caso, o esmagador Exército Vermelho com a fúria soviética. Milhares morreriam em meio ao fogo cruzado. O povo alemão, já desolado com a avançada guerra, teria de se provar ainda mais forte para tentar suportar a grande carga vermelha que viria a seguir. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje, a queda de Berlim. Em 9 de março, a Alemanha estabelece seu plano defensivo para a cidade com a Operação Clausewitz. Centenas de milhares de documentos terão de ser destruídos, ocultando tudo aquilo que for possível do inimigo. Ao mesmo tempo em que as defesas de Berlim são montadas e os comandantes de exército recebem suas designações de campanha para expulsar os inimigos que vinham desenfreados para a capital. O início da cartada final soviética se deu em 16 de abril. 2 gigantescos grupos atacaram Berlim pelo leste e pelo sul, enquanto uma terceira tropa atacava as posições alemãs ao norte. Berlim já entrara em colapso devido aos massivos bombardeios aéreos aliados. Nessa altura, em abril, a capital alemã já estava sem infraestrutura. As barragens de artilharia soviéticas despejam por hora mais de 1 tonelada de explosivos em uma tática chamada de bombardeio de saturação, onde nela se visa a completa destruição do alvo designado, tendo essa barragem de artilharia sido iniciada nas primeiras horas do dia 20 de abril de 1945, data de aniversário do líder em frente ao Terceiro Reich. É relatado que o mesmo é acordado em seu abrigo subterrâneo com o som dos impactos das granadas conforme a artilharia avança, e o Exército Vermelho se aproxima de sua nova chancelaria já bastante avariada por bombardeios anteriores, pois o grupo de exércitos do Marechal Zhukov avançam pelo norte e pelo sul com sua artilharia. Nesta mesma data, o Führer seria visto publicamente pela última vez com vida, saindo do seu bunker para condecorar com a Cruz de Ferro da segunda classe jovens combatentes da juventude hitlerista. Após isso, ele voltaria ao bunker, de onde coordenaria o que era para ser a cartada final dos alemães. Mas o número de estimados de soldados do Exército Vermelho mobilizados para essa batalha foi de 2,5 milhões de soldados, para uma esmagadora diferença de 11 soviéticos para cada alemão na cidade. Os comandantes à frente, da mesma forma, foram os marechais e heróis da União Soviética Ivan Stepanovich Koniev e Georgy Konstantinovich Zhukov. A rivalidade entre eles era para quem deveria tomar Berlim, e essa rivalidade era algo que o próprio ditador Joseph Stalin havia fomentado. Mas não importa quem tomasse Berlim, o mais importante era que a tomada da cidade e o esmagamento do regime alemão em guerra, que já ceifara milhões de vidas soviéticas na frente oriental, deveria ser completado. Vale notar que isso também era uma espécie de vingança pessoal do líder soviético em relação aos ocorridos na cidade que levava o seu nome, Stalingrado, embora oficialmente nunca nada sobre vingança pessoal fosse dito. Nos é apenas evidente conforme os avanços aconteciam. Anteriormente ao ataque ser de fato iniciado no dia 16 de abril, houve uma batalha que selaria o destino do povo alemão, a Batalha de Seelow, já nas proximidades de Berlim. O Marechal Zhukov autorizara que a sua equipe de artilharia disparasse seus canhões incansavelmente contra as posições alemãs bem defendidas até aquele momento, estimando mais de 1 tonelada de granadas dos mais variados tipos, tendo sido lançadas pela maciça equipe de artilharia vermelha. O ataque e vitória dos soviéticos se dariam no dia 21 daquele mesmo mês. Em 22 de abril, na sua conferência diária para averiguação da situação nas frentes de batalha, o Führer ficou furioso ao perceber que suas ordens e demais planos não poderiam ser atendidos, admitindo pela primeira vez que a guerra estava perdida e os danos causados ao exército alemão eram irreversíveis, culpando exclusivamente seus generais pela derrota. Vale lembrar que, depois dos atentados executados pelo coronel Klaus von Stauffenberg, o deixara debilitado física e mentalmente.
Conforme o tenaz Exército Vermelho avançava em uma batalha feroz, rua por rua e casa por casa no seu abrigo subterrâneo, o líder do regime alemão esbravejava contra seus generais, em especial um chamado Felix Steiner, das Waffen-SS, que nos últimos dias da fervorosa batalha fora a última esperança para rechaçar os soviéticos, mas àquela altura, como dito mais no começo do vídeo, a diferença numérica estava de no mínimo 10 para 1, então, de modo geral, não era uma exclusividade do mesmo estar fantasiando de que uma grande unidade de exército conseguisse virar o jogo. Em tentativa disto, o general Alfred Jodl especula que o 12º Exército do então general Walter Wenck conseguisse efetuar uma manobra para salvar Berlim. Mas Wenck estava enfrentando os americanos já nas proximidades do rio Elba, e não poderia abandonar sua área de combate, mesmo que por ordem explícita. Seus oficiais e soldados já se encontravam debilitados pelo triste desgaste causados pelos intensos combates. Porém, o Führer entendeu imediatamente a ideia e, em poucas horas, Wenck recebeu ordens de se separar dos americanos e mover o 12º Exército para Nordeste para então poder apoiar Berlim. Em 23 de abril, o general de artilharia Helmut Weidling é convocado ao bunker do Führer para receber, ao que ele próprio relatou, ordem de fuzilamento, já dado no dia anterior, já que, no calor da batalha e com as comunicações deterioradas, foram ditas aos generais de Estado-Maior que o general Weidling tinha saído de sua frente de comando, estando em deserção de batalha, e ao saberem disto, o comandante fora convocado para dar mais explicações. Depois que a situação foi esclarecida, Weidling recebe o comando da defesa de Berlim, mas com bastante incapacitação militar. Os melhores oficiais já haviam sido mortos ou seriamente feridos naquele momento. Em 24 de abril, a cidade foi completamente cercada por elementos da primeira frente belorrussa e da primeira frente ucraniana. O general Weidling conta aproximadamente com cerca de 45 mil homens do exército regular, a Wehrmacht, juntamente com as Waffen-SS, a elite do exército alemão. Estes se encontravam sob sofrimento e cansaço, muito pela artilharia soviética que lançavam suas granadas sobre as cidades. Os meninos da juventude hitlerista e a Volkssturm, que eram veteranos da Primeira Guerra Mundial, também se juntou aos combates. Hitler, nesse momento, nomeou o SS Brigadeführer Wilhelm Monk como comandante de batalha para o Distrito Central, e isso incluía a chancelaria do Reich e o Führerbunker. Cerca de 2.000 homens estavam sob comando direto de Monk. O general Weidling designa a defesa da cidade em 8 setores, nomeando-os de A a H, cada setor comandado por algum coronel ou general sem muita experiência até aquele momento. A população berlinense temia que os bolcheviques os destroçassem. Aqui vamos de um relato de uma criança na época da invasão vermelha à capital alemã. Seu nome, Hans Joachim Dieter Stuck. Abre aspas. Ao longo de 1944, eu e meus 2 irmãos moramos na fazenda da minha avó na Pomerânia, nos antigos territórios do leste da Alemanha. Havíamos sido evacuados de Berlim para escapar dos bombardeios. Foi uma época feliz. Eu não sabia o que era guerra. Durante os combates, patrulhas da SS buscavam por desertores escondidos. Todas as pessoas no porão ficavam apreensivas quando eles apareciam e sussurravam: SS, SS. Na época eu não sabia o que isso significava, mas a palavra parecia assustadora. Em uma das noites, uma das patrulhas arrancou à força um homem que havia se escondido em nosso porão. Depois, os adultos disseram que ele foi enforcado no poste em frente ao prédio. No auge dos combates nas ruas, chegamos a ficar no porão por 3 semanas. Nos primeiros dias de maio, depois de muitas horas de silêncio, alguns adultos afirmaram que o pior parecia ter passado. As crianças, que tinham todas entre 3 e 6 anos de idade, receberam permissão para brincar no jardim por alguns minutos. Ficamos felizes. Quando eu estava correndo com as outras crianças pela grama, ouvi um estrondo. Um morteiro havia atingido um dos meus amiguinhos. Eu estava a poucos metros e fiquei coberto com o sangue dele. O corpo ficou por completo destroçado. A bomba o partiu praticamente em 2. Os adultos o levaram
e nos mandaram voltar para o porão. Parece estranho, mas nunca passávamos fome durante a guerra. Só depois dos combates é que a comida começou a faltar e se tornou uma obsessão diária. De vez em quando, íamos até a região rural de Berlim ou de Brandemburgo para pedir comida nas fazendas. Minha mãe me mandava na frente, imaginando que os fazendeiros fossem sentir mais pena de uma criança. Eu detestava ter que mendigar. Eu não me lembrava de como havia sido Berlim antes da guerra. Só conhecia as ruínas. Por muito tempo, a cidade foi apenas isso: montanhas de escombros, repletas de pessoas procurando comida. Este impressionante relato pode ser conferido na íntegra no link abaixo na descrição. Recomenda-se cautela. Nos subúrbios, o 56º Corpo Panzer contra-ataca as posições soviéticas na madrugada do dia 24 de abril. Porém, foi rechaçado e severamente destruído pelo exército de choque que continuou em avanço capital adentro. Já durante a noite, Treptow estava nas mãos dos soviéticos, que alcançaram o S-Bahn. Na região sudeste, os combates se intensificavam, com o SS Brigadeführer Gustav Krukenberg no meio da ação. Em 25 de abril, Krukenberg foi nomeado comandante do setor de defesa C, que incluía a divisão Nordland, cujo comandante anterior, Joachim Ziegler, foi demitido do comando no mesmo dia. Em 26 de abril, os franceses participaram de um contra-ataque em Neukölln. O contra-ataque foi recebido como emboscada pelas tropas soviéticas. Nessa mesma data, as tropas soviéticas e americanas fazem contato no rio Elba, perto de Torgau. Na mesma data, Robert Ritter von Greim é convocado ao bunker para ser nomeado o então Marechal do Ar e assumir comando absoluto da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e então o ex-comandante da Força Aérea Hermann Göring é declarado traidor da pátria, com Führer decretando sua prisão e execução. Von Greim sobrevoou Berlim sob intensa barragem de artilharia soviética, se ferindo gravemente, e a aeronave estava sob comando da sua amante e piloto Hannah Haidt, que pousa em uma pista improvisada perto do portão de Brandemburgo. Em 27 de abril, os soviéticos continuam seu assalto à cidade ferozmente com intensidade na batalha. Naquela mesma noite, o general Weidling relatou a situação ao Führer e apresentou um plano de fuga detalhado que seria armado com um pouco menos de 40 tanques. Mesmo assim, o líder à frente do povo alemão rejeitou o plano, dizendo que ficaria em seu bunker e que Weidling continuaria a defesa. Os alemães, em 28 de abril, estavam reduzidos a uma faixa de menos de 5 km de largura e 15 km de comprimento. À noite, a BBC transmitiu uma reportagem da Reuters sobre as tentativas de Heinrich Himmler de negociar com os aliados ocidentais por meio do diplomata sueco Folke Bernadotte na cidade de Lübeck. Ao ser informado, Hitler ficou furioso e disse aos que ainda estavam com ele no Führerbunker que o ato de Himmler foi a pior traição que ele havia conhecido. Em 29 de abril, os generais Wilhelm Burgdorf, Hans Krebs e o ministro da propaganda Joseph Goebbels, juntamente com o secretário do partido Martin Bormann, testemunharam e assinaram o testamento de Adolf Hitler. O testamento foi ditado para sua secretária pessoal Traud Jung após seu casamento, horas antes, com a sua amante Eva Braun. Em 30 de abril, se inicia o ataque final juntamente com a penosa tomada do Reichstag. Naquela manhã, Wilhelm Monk informou a Hitler que o centro poderia resistir por menos de 2 dias. O general Weidling informa ao Führer que o esgotamento geral das munições, dentre outros suprimentos, para os que ainda resistem e defendem, provavelmente dure até a noite. Weidling pede permissão para escapar de Berlim, algo que só é concedido horas mais tarde. Por volta das 14 horas, Hitler e então sua esposa se reúnem em seu quarto privativo, e às 15 horas e 30 minutos aproximadamente do dia 30 de abril de 1945, alguns ouvem um estampido de disparo, outros não ouvem nada, mas é certo de que Hitler e sua esposa então cometem suicídio. Ele usa uma pistola Walther PPK calibre 7.65. Sua esposa toma apenas cianeto para a ação. Muito antes disso vir a ocorrer, Hitler pede a seu ajudante pessoal, Otto Kunsch, que garanta a todo qualquer custo a completa queima de seus corpos. Para isso,
Gunsch liga para Erich Kempka, o motorista pessoal de Hitler, e a ele pede 200 litros de gasolina, mas sem poder explicar o porquê. Kempka retira a gasolina dos veículos diretamente da garagem da chancelaria e vai em direção ao bunker, e os deixa na parte exterior. Os corpos são carregados para fora do bunker através da escada de emergência, de onde são semi-enterrados em uma vala de explosões de granadas soviéticas. Encharcam seus corpos com a gasolina que Kempka trouxera horas antes e ateiam fogo nos mesmos. Os oficiais que subiram para uma última cerimônia apenas assistem às chamas tomarem de conta de tudo e fazem a saudação do partido. Mas é perigoso demais para permanecer na superfície com tantas granadas explodindo ao redor e descem novamente. Imediatamente, Joseph Goebbels tornou-se o chefe de governo e chanceler da Alemanha. Goebbels e Bormann enviaram uma mensagem de rádio ao grande almirante Karl Dönitz, informando-o da morte do Führer. Segundo os últimos desejos do mesmo, Dönitz foi nomeado em seu testamento como o novo presidente da Alemanha. Às 18 horas daquele mesmo dia, 3 regimentos de infantaria da 50ª Divisão de Fuzileiros, apoiados por tanques, iniciaram um ataque ao Reichstag. Os soviéticos entraram no saguão do prédio e avançaram lentamente pelo mesmo. O controle absoluto do parlamento alemão só é garantido em 2 de maio, após resistência feroz das SS dentro do prédio. A capitulação. À 1 da manhã de 2 de maio, os soviéticos receberam uma mensagem de rádio do 56º Corpo solicitando um cessar-fogo e declarando que os emissários viriam sob bandeira branca para a ponte Potsdamer. Às 6 horas da manhã, o general Weidling se rendeu com sua equipe. E então, às 8 horas e 23, ele se encontrou com o marechal do Exército Vermelho, Zhukov. Nas discussões que se seguiram, Weidling concordou com a rendição incondicional da cidade de Berlim, sob a liderança do marechal Zhukov e do general Vassily Sokolovsky. Weidling baixou sua ordem de rendição. Então, a emissão de mensagem da rendição por Weidling. Em 30 de abril de 1945, o Führer cometeu suicídio e, portanto, abandonou todos aqueles que juraram lealdade a ele. De acordo com a ordem do Führer, vocês, soldados alemães, teriam que lutar por Berlim até a escassez de munição e apesar da situação geral que o torna ainda mais significativa para a resistência. Ordena o cessar-fogo imediato da resistência. Weidling, general de artilharia, o antigo comandante da defesa de Berlim. Mais tarde, nesse mesmo dia, com auxílio de alto-falantes, Weidling anunciou a rendição alemã e cópias de sua ordem foram distribuídas para os demais defensores, com exceção de áreas dispersas de resistência e dos esforços desesperados para sair. A Batalha de Berlim tinha, enfim, acabado. A você que chegou até aqui, meu muitíssimo obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Dê seu like e se inscreva no canal. Compartilhe entre redes sociais. Até breve.